gente, mais um dia de trabalho aqui, uma quarta-feira, muito legal, muito trabalho mesmo. Queria mandar um beijão para a Sâmia, para a Cida Fevereiro, para a Cida de Mariporã, para a Janaína de Mariporã, para a Cláudia de Miami, para o Rod de Londres. Queria falar o seguinte, gente, quando vocês pretendem entrar com uma ação, às vezes a ação é singela, é simples, não precisa de advogado. Vocês vão procurar a justiça, tá certo? Ela é gratuita, se chama juizado de pequenas causas, e a pretensão, ou seja, o objetivo dela vai até 40 salários mínimos, que é bastante. Então você vai lá, você conta o teu problema, eles vão relatar tudo por escrito, você vai mostrar a sua pretensão, ou seja, o que você quer. Por exemplo, vamos imaginar assim que você comprou um colchão lá e o colchão veio com problema. Ou está estragado, ou não deram a garantia. Você vai lá, conta a história. Eu comprei esse colchão, a garantia era de 1 ano. Eu fui lá pedir a substituição do colchão para arrumar, e eles não arrumaram, tá muito ruim, não estou conseguindo dormir direito. Eu quero meu dinheiro de volta. Vai ter uma audiência bem rápida. E normalmente, a maioria das vezes, você vai tirar a fotografia do colchão, vai mostrar o defeito que ele tem. A maioria dos casos, o juiz manda ele devolver o dinheiro do colchão. É claro que você vai devolver o colchão, mas eles mandam, aí você compra outro. E vai devolver com juros e correção monetária. O que não pode é se precisar de uma perícia. Aí o juizado de pequenas causas não faz, aí tem que ser um processo civil com um advogado. Mas então não precisa de advogado. Outra coisa, vamos imaginar que você veio aqui para São Paulo e bateu o carro. Você tem um direito lá, o cara bateu o carro, você tem que entrar com uma ação. Mas acontece que você mora de verdade, você estava aqui em São Paulo, mas você mora em Londres, como o Rod. O Rod mora em Londres. Não tem problema nenhum se faz a ação aqui. Na hora que vai ser feita a audiência, eles vão mandar o Rod mandar o site dele ou mandar o e-mail dele, e através do e-mail ele participa da ação, junto com o advogado dele aqui no Brasil e junto com a juíza. Então não faz mal se você está muito longe. O direito seu vai ser exercido onde você estiver. Deu para entender? Isso é muito fácil. Outra coisa, tem uma menina que se chama Janaína, e ela é muito preocupada, porque ela diz o seguinte, que ela estava em união estável com o sujeito e teve um filho com ele. E a Janaína, de repente, o rapaz prometeu para ela, olha, eu vou pagar X de pensão e ainda vou dar um cartão para você poder gastar com ele até um determinado limite. Então, na cabeça da Janaína, ela tinha aquele dinheiro todo mês. Só que o que ele fez? Ele entrou com uma ação oferecendo alimentos, dizendo que ele ganhava pouco e que ele estava oferecendo 30% do salário dele. E ele informou só um dos rendimentos dele. E o juiz deu uma liminar lá que, na verdade, era metade daquilo que ele tinha prometido. Gente, essa liminar, ela não persiste no processo. Isso daí vai ser alterado. O juiz mandou pagar metade do valor que ele prometeu, você vai pegar, vai mostrar provas que ele tinha dito que ia pagar o dobro, vai mostrar que ele não tem um serviço, tem 3, e o juiz pode reformar essa decisão a qualquer momento, através de uma outra liminar, ou cassando aquela liminar, ou aumentando o valor da pensão. Ela não pode ficar achando que só porque o juiz deu uma liminar, a sentença do juiz vai ser diferente. A sentença pode ser completamente outra. O juiz pode entender no final que ele agiu de má fé, que ele informou só um serviço quando na realidade ele tinha 3, que a pretensão dela, digamos, o dobro daquele valor que ele ofereceu é o correto. O que ela vai fazer? Ela vai mandar ele devolver o dinheiro, a diferença do que ele deixou de pagar esse período todo. Vocês entenderam? Então vamos imaginar o seguinte, ó, ele prometeu, digamos, pagar para a mulher 1.500. E de repente ele consegue uma liminar em juízo e para R$ 750. Todo esse prejuízo que essa moça teve nesse período todo, vamos imaginar que leva 1 ano para dar sentença. Ele vai ter de pagar essa parte retroativa e, além disso, ele vai ter de pagar a dívida atual, sob pena de preso. Então, o negócio é sério.
Então, não fica muito chateada quando acontece uma situação. Fala, Alicia Meira, saudade de você. A Alicia Meira é de Santos, ela está sempre presente comigo há mais de 10 anos. A primeira amizade que eu fiz no e-mail foi com a Alicia Meira. Então, de verdade, vocês têm que pensar o seguinte, ó, o juiz deu uma liminar pelas informações que ele prestou. Está em você provar, através do seu advogado, através de você mesmo, ou pedindo a justiça gratuita, um advogado do Estado, dativo, provar que ele ganha mais. E o juiz é evidente que vai elevar o valor. Outra coisa, o fato de ele ter outro filho não quer dizer que ele não tenha que pagar os alimentos para o teu filho. Se ele tiver outro filho, não quer dizer que vai dividir pela metade o valor dos alimentos que ele prometeu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os alimentos são deferidos pela possibilidade do pai, ou seja, quanto ele ganha, e pela necessidade do filho. Por isso que eu digo, quando vai fazer uma ação dessa, relaciona tudo, desde quando acorda. O neném acordou, precisou trocar a fralda, precisou passar o creme, precisou tomar banho, precisou de um óleo X, e depois... Então vai relacionando, olha, a alimentação dele é balanceada porque ele tem problema de alergia, o leite é especial, relaciona tudo. E ainda vai no supermercado, vai na farmácia, tira fotografia desses elementos, do que você compra, com o preço. E mostra para o juiz. Olha, excelência, o custo dele é tanto. Outra coisa, tem muita mãe que não consegue emprego, porque ela não tem como deixar a criança. Então ele tem que alimentar a mãe também. Que folgado, meu. Quer dizer que ele faz um filho nela lá e ela tem que trabalhar, não consegue, porque tem o filho, ele tem que colaborar com isso também. Outra coisa que você não lembrar, a criança já nasce usando o computador, já nasce mexendo lá no celular. Tem uma parte da despesa do celular, uma parte da despesa da luz, uma parte da despesa da água, tudo isso aí ele tem que pagar. Claro que tem. O filho está lá, tem custo. Então, o que nós temos de fazer hoje, gente, é saber informar para o juiz, para poder receber o correto. Outra coisa, tem muita mãe que fala assim, não quero nada, minha filha não precisa, eu ganho. O que é isso? O pai tem a obrigação de alimentar a filha. Se você não quer nada, sabe o que você faz? Deposita numa conta de poupança dela, quando ela fizer 18 anos, dá para ela comprar um carro novo, um carro para ela, para pagar uma universidade, ampliar, fazer uma viagem, fazer um curso no exterior. Quanta coisa boa que tem. O que não pode é largar a mão para isso. Não é verdade, Carla Leme? É isso aí. Agora, vamos lá. Eu fiquei preocupado também, muita reclamação, e começou do meu filho. O meu filho tem uma conta bancária num banco X, e ele mandou um sujeito fazer um depósito na conta lá, e quando ele foi sacar o dinheiro, não tinha mais o dinheiro. Eles cobraram um monte de taxa, a conta estava parada há um tempão, eles cobraram quase mais da metade do valor que depositaram na conta. Aí ele ligou para a gerente e falou, o que está acontecendo? Não, era a taxa que o senhor não pagou, mas eu não usei a conta. Através do problema da pandemia, os bancos não podem exigir essas taxas abusivas que eles ficam inventando, ou eles ficam cobrando, para talão de cheque, para uso da conta, para movimentação. O que você deve fazer? Você vai no banco, faz a reclamação, se puder, leva uma por escrito também, fala com a gerente, normalmente a gerente dá baixa, ela já sabe que é truque isso daí do banco. Dá baixa e devolve o dinheiro para você. Se não devolver, vai à justiça, juizado de pequenas causas, olha, fizeram um depósito na minha conta de X, nós estamos na pandemia, o banco me descontou um monte de dinheiro, eu não estou usando a conta, eu quero meu dinheiro de volta. Aí sim, o juiz vai mandar ele devolver o dinheiro de volta e normalmente ele dá dano moral 10 vezes o valor que ele sacou de você indevidamente. Então, vamos imaginar, você tinha depositado R$ 600 na tua conta, o banco tomou 350 dos teus 600, ele vai ter que devolver os 350 com juros e correção monetária, mais dano moral de R$ 3.000. Olha que legal. O que não pode é você ficar quieto, aceitar e ficar sem dinheiro. Isso que não é justo. Eu acho que está na hora de a gente se levantar contra essa situação. Outra conversa também aqui, que está todo mundo falando, é da vacina, né? Será que alguém vai tomar a vacina? A gente vê a briga lá do governo federal com o governo do estado. Um fala que a vacina tem que ser feita, tem A, outra vacina é B, que não sei o quê. Agora, eu pergunto para vocês o seguinte, olha,
essa doença veio da China, essa praga, né? Como veio também a praga lá da galinha, a praga dos boi e tudo. Aquilo lá é um terrível, a China, né? Agora, vocês viram alguém tomar vacina que a China fez lá? Eles têm 1.500.000 pessoas, não sei, 1 bilhão, sei lá de quantas pessoas. Alguém tomou a vacina japonesa, chinesa? Por que eles querem aplicar na gente? Vocês não acham estranho? Fala pra mim. É esquisito, né? E só para vocês terem uma ideia, eu tenho um amigo que ele faz parte de um plano de saúde importante aqui, que está crescendo muito aqui. Ele morreu do vírus no hospital deles. Então a gente vê que não parou esse tipo de coisa. Agora, quem garante que essa vacina é legal? Agora estão tentando ajeitar para a Anvisa falar que é. Eu acho que todo mundo tem de ver o que acontece. O certo da gente é pedir para o prefeito, para o governador, aplicar na mãe dele, aplicar na mulher dele, na sogra, nos filhos, e a gente fica vendo. Aí passando, mas precisa ver eles aplicar mesmo, né? Aí fica vendo. Se passou um mês, eles estão vivos, aí a gente vai pensar em tomar. Mas esse negócio de obrigar, não existe obrigação para isso, não. Ninguém é obrigado a colocar um negócio para dentro do corpo que foi feito na China e que foi a própria China que mandou essa praga para a gente. Bom, vamos continuar aqui. Então eu falei para vocês, estou lembrando aqui, que eu falei do Juizado de Pequenas Causas, que é um lugar que não precisa de advogado, você vai lá e reclama, eles marcam audiência, chamam a parte contrária e dão sentença, e na maioria das vezes acolhe os pedidos do consumidor e manda devolver o dinheiro com danos morais. A segunda situação que a gente falou aqui é do caso da Janaína, que ela está preocupada porque o juiz deu uma liminar da metade do valor que a filha precisa. Não é bem assim, Janaína. Isso daí é só o começo. O juiz vai analisar e vai ver que se ele tem 3 empregos, é evidente que ele vai levar o valor dos alimentos para ele, vai forçar ele a pagar o dobro. E ainda ele vai ter de pagar todo o passado, ou seja, se ele deixou de pagar 10 meses a pensão inteira, ele vai ter de pagar essa diferença atualizada, mais os 3 meses que a gente vai pedir a prisão. Então não fica muito triste, que não é legal, isso daí não vai acontecer. Outra coisa que a gente vê muito assim é um negócio que chama pirâmide. Tem muito espertinho aí que manda para vocês uma cartinha, manda um e-mail, manda um WhatsApp. Olha, é o seguinte, deposita R$ 100 nessa conta aqui, que é o primeiro da fila, e aí você põe teu nome e depois daqui 3 meses você vai receber 100 mil. É tudo mentira. Vocês vão depositar os R$ 100, 200, R$ 500 e não vai receber coisa nenhuma. Quando você deposita para o primeiro da fila, o cara pega teu dinheiro, usa e some. Não entra nessa fria que você vai entrar pelos canos. Deu para entender? Isso aí se chama pirâmide. Para mim é estelionato. E é um estelionato seríssimo e continuado. O sujeito devia estar na cadeia, mas não está. Outra coisa que eu vejo muita reclamação, tem muitas mulheres carentes, às vezes perdeu o marido, morreu da doença, ou às vezes o marido foi embora, ou às vezes está desquitada, separada, divorciada, e fala assim, olha, conhece um rapaz pela internet. De repente, né, se apresenta um homem loiro, forte, alto, ou um negrão musculoso, bonito, parece artista de cinema. E de repente eles vão tendo um relacionamento, vão conversando, aquelas coisas todas, aí ele fala que ele mora na África, ou ele mora na Atlanta, ou ele mora em qualquer lugar lá do exterior ou daqui. Fala, olha, eu quero ir para aí para te conhecer e tal, mas eu estou com um problema financeiro, não dá para você pagar a minha passagem aérea, eu já estou com tudo marcado aqui, mas houve um imprevisto. Se você mandar dinheiro, é muita burrice, você não vai ver nunca mais essa grana. Deu para entender? O cara está aproveitando, você nem sabe quem é que está por trás. Às vezes não é nem homem, é mulher mesmo. É um estelionatário, ou uma estelionatária que põe uma fotografia lá e vem. Outra situação, liga lá e fala assim, olha, eu sou aqui da Mongólia e tem o Carbone lá e o Carbone deixou 40 milhões de dólares, então nós achamos você como herdeiro. Pô, você olhar aquilo lá de graça, o cara nem sabe quem é você. Eu falo, que bom, tá? Então manda a sua conta, teu número, teu OAB, aliás, teu RG, teu CPF, teus dados. Não manda nada. O cara, normalmente, ele vai entrar na tua conta de banco e vai levar tudo que você tem. Você entendeu o que eu estou falando?
Isso daí é tudo malandragem. A Ana Paula aí, o garçom tá falando aqui, ó, ela viu. Fico indignada com a mulherada cair nesses golpes. Mas, Ana, o problema não é que fica indignado, coitada. Ela está carente. Às vezes ela está humilhada. Às vezes o marido dela deixou ela para baixo e sumiu. Às vezes o marido fugiu com outra ou fugiu com outro. E ela está lá naquela situação. Aí o que acontece? Aí vão conversando, vai trocando fotografia, de repente passa por nude, e depois vai indo, de repente a mulher acha que aquilo é a paixão da vida dela e vai casar com ele. Aí ele pede R$ 500, ela manda, depois pede 1.000, depois pede 2.000 e não tem limite, até limpar o dinheiro todo da conta dela. Agora, essa é uma possibilidade. A outra que eu fico com mais medo é aqueles que você conhece e de repente você vai atrás do sujeito, o cara pega e te estupra, te sequestra, tira todo o dinheiro que você tem, é uma quadrilha. Isso acontece. Eu já vi casos que a mulher fica apaixonada pelo sujeito, encontra com ele, depois ele agride ela, faz coisas que não deve, pega o dinheiro dela, e depois, como é que você faz? Então, tudo isso daí você tem que pensar. Olha, conheci alguém pela internet, ele é lindo, ela é linda, você é maravilhosa, ótimo. Onde que eu vou encontrar? Vai num shopping center, lá na praça de alimentação, você vai conversar com ele lá, sempre leva uma amiga do lado, alguém para poder verificar, porque, olha, filha, é muito sério o que pode acontecer. E tem uma coisa mais séria ainda, se chama Boa Noite Cinderela. Enquanto você está lá conversando, dá numa boa, normalmente ele pede lá um chopes para cada um. Aí você vai no banheiro lá, ele coloca 2 doses de Steinegger. Não, Steinegger é facinho, hein? Isso é uma bebida branca lá, destilada. Põe no meio do teu chopes lá. Você vai ficar mole, você vai ficar bêbada. Aí o cara vai fazer tudo o que quer, não sei, e depois? E depois é fria. Então a gente tem 2 situações que acontece isso. A mulher adulta, né? E a mulher menor de idade, que é mais sério ainda. Mas eu acho que as duas deviam se resguardar. As duas deviam tomar conhecimento. É evidente que se um vagabundo que você conhece pela internet, você não vai chegar e vai na casa dele, ou vai encontrar num lugar lá, ou num boteco lá, porque você vai entrar bem. Outra coisa, todo mundo vê acontecer para os outros, mas não vê para ela. Mas olha, o que pode acontecer? Pode ter agressão, pode ser extorsão, pode ter roubo, pode ter estupro, pode ter morte. Será que é isso que você quer para a tua vida? É evidente que uma grande paixão é vendo a pessoa, é conhecendo. O que eu aconselho? Está sozinha? Procura um clube, uma casa de dança, um lugar que você pode ver a pessoa e conhecer. Não é num dia, 2, 3, até você ter uma ideia. Não vai se aventurar. A maioria dos fatos dessa aventura é terrível. Outra coisa, se o sujeito pega para você, faz amizade com você, olha, sabe o que você faz? Você tem dinheiro? Você fala, tem umas economias, eu separei, meu marido, ex-marido me deu dinheiro. Aplica nisso aqui, compra essas ações. Ou aplica nesse fundo. É fria. Você vai enfiar aquele dinheiro lá, não vai receber nunca mais. Por que o banco paga poucos juros? Porque ele toma conta do seu dinheiro e é na poupança. Quer dizer, você tem possibilidade de receber de volta. Agora você coloca lá na aplicação, Trambiques e Companhias, peixe ensaboado. É evidente que você vai pôr o dinheiro lá e você não vai ver nunca mais. Nunca mais. Você não vai nem achar a pessoa. Então, eu peço para vocês o seguinte, olha, pensa nisso. Para conhecer uma pessoa, tem que ter tradição. Alguém tem que apresentar, olha, vem uma amiga tua, olha, tem um rapaz bonito, ou tem uma moça linda, vem conhecer. Tenta conhecer a família, tenta conhecer a pessoa antes de sair. Se sair, vai num lugar público, tenha sempre em mente muita gente. Se vai num bar, se pede bebida alcoólica, cuidado no que você bebe. Outra coisa, ele pode misturar também alguma coisa na bebida tua. Mesmo que seja um simples guaraná, ele põe um remédio lá que você dança. E eu não estou falando só de homem, não. Tem mulher que aplica esse golpe também. Então precisa tomar cuidado. Outra coisa, pensa na situação. Vamos imaginar um cara casado lá,
que vai lá conhecer uma mulher dessa nesses ringue, esses negócios do Face lá, e de repente a mulher passa um boa noite Cinderela e toma todo o dinheiro que ele tem. Como é que ele vai voltar para casa e contar a situação dele? Ou mesmo de uma mulher. Então começa a pensar um pouco e maquinar. A gente sabe que ficar sozinho, ficar no celular, ficar esse mundo, né, virtual, ele ganha a gente. Mas será que é isso mesmo que a gente quer? Será que esse mundo virtual que a gente tem é real? Ou será que eles querem que você escuta o que que eles pretendem? É evidente que um sujeito aparecer para você do nada e te pedir dinheiro, você vai cair fora. É evidente que um sujeito chamar você para ir numa boate lá de noite, lá, você não vai ser louca de aparecer lá. É evidente que você não vai pôr um sujeito desse dentro da tua casa sem conhecer o sujeito. Porque se aventurar, pode dar certo, mas pode não dar. Mas a maioria não dá. E eu não queria perder as minhas telespectadoras numa situação dessa ou os meus amigos que estão escutando. Então nós temos que tomar muito cuidado. E eu também vejo muito caminhoneiro escutando meu programa aqui. O caminhoneiro, cuidado quando você pega as pessoas, tá? Daí da carona. Às vezes você acha uma menina bonita, maravilhosa lá. Na hora que ela pede para parar, para ir no banheiro, ó, os caras pegam, te ganham e tomam teu caminhão. Eu já vi um monte desse daqui. Vocês têm que tomar cuidado. Vocês trabalham para sustentar a tua família. Imagina de uma hora para outra vocês não ter mais o caminhão, não ter mais a carga e voltar para casa a pé. Porque deu carona para uma vagabunda lá que era de uma quadrilha. Tem que tomar cuidado, sim. O máximo, depois que vai acontecer, é achar o caminhão tudo estrupiado, tudo roubado, os acessórios tudo roubado num canto, se você não perder tua vida. Então a gente tem que pensar muito antes de fazer alguma coisa, porque é muito sério o que acontece para a gente. Na segunda parte do nosso programa, nós vamos ficar estudando muito mais outras situações. Mas eu quero dizer para você, mulher, o seguinte, ó. Não é pelo fato que você está separada que você vai entrar no bico de malandro. Quando você quiser conhecer uma pessoa, pede para ele ligar no seu celular, ou você liga para ele, tem o WhatsApp, tenta trocar imagens, você passa lá e começa a ver presencialmente. Não fica conversando só com uma coisa que não existe. E o mais importante, o primeiro encontro, vá sempre com alguém. Vá sempre num lugar público. Não deixa de ser bobo, não, que senão sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que você não vai estar aqui mais para escutar o Carbone falar. Tá bom? Então vamos lá. Uma oração e a gente já volta já. Bem, gente, na segunda fase do nosso programa aqui, eu quero tratar um pouco aqui coisa relacionada com restaurantes, boates, uma espécie de comanda. E embaixo da comanda está escrito assim, olha, se você perder a comanda, você vai pagar R$ 400, R$ 300, R$ 500. Gente, isso daí, o consumidor não se permite fazer isso para o consumidor. Então, vamos imaginar que sumiu tua comanda e o cara quer cobrar R$ 400 de você de multa. Não existe isso daí. O melhor que a gente tem para fazer numa situação como essa, não é ficar chorando lá, mendigando para ele. Primeiro que ele tem a obrigação de saber o que você gastou. Primeira coisa, a obrigação dele, tá cheio de lugar que você vai, e o cara, você paga lá e ele já marca a tua conta. A segunda situação é que a comanda, ela pode ter sido sumido. Ou por um ato que você perdeu mesmo, ou que alguém subtraiu a comanda para te cobrar a multa. A terceira hipótese aí também é que pegaram a tua comanda e arrepiaram ela. Você não viu, quando você vai ver tem uma fortuna de gasto, também você não vai pagar. Então nós temos duas situações. A primeira, então você chegou lá na porta do carro, olha, eu perdi a comanda. Às vezes não precisa nem esperar chegar no final, não. Quando você já viu que sumiu a comanda da tua mesa, você vai lá e comunica. Por quê? Porque se alguém estiver usando ela, ele vai achar a pessoa que está usando. Tem muita gente que deixa a comanda dele lá com você e pega a tua. Ou faz o inverso, ele pega a dele, põe lá, que tem um monte de gasto, e o dele e vai embora, e deixa você lá com toda aquela obrigação. Normalmente essas casas, eles têm sistema de filmagem. Você pode também, olha, não comprei isso, não gastei isso, pode chamar. Quem é quem que estava na minha mesa aqui? Quem estava fornecendo isso daqui? Ah, é fulana, mas não estava nem na minha mesa. Tem de discutir. Agora, vamos imaginar que eles chegam lá, os caras aparecem uns grandão lá e começam a te xingar e falar que você vai pagar esse dinheiro. 190, chama a polícia. Chama a polícia. Quando você falar para eles, ó, chamei a polícia, eles já vão ficar miudinho.
Aí, normalmente, eles já vão dar um jeito para você de ver realmente o que você gastou, você vai pagar e você vai embora. Olha, não quero que vocês dão balão em ninguém, mas é evidente que você não vai pagar o que você não está devendo. Outra coisa, tem muita gente que pega a tua comanda, arrepia e depois faz um jeito de devolver para você. Quando você vai pagar, ela vê um monte de coisa que não é tua. Você vai mostrar, não é meu, isso foi engano. Eu tomei isso aqui, eu não comi. Olha na minha mesa. É evidente que você não vai pagar. Mas se eles estão já preparados para aprontar, é a polícia, não tem jeito. E eu estou falando isso para você porque eu tenho um amigo meu lá, que inclusive até agora é candidato a vereador, e ele é GLS. Ele é um dos líderes do GLS. E o coitado pegou e ligou para mim num dia dizendo que ele tinha ido num bar de GLS, uma festa lá, e apareceu 3 homens lá, deram uma surra nele. E ele foi para a delegacia, e quando chegou na delegacia, inverteram a situação. Os 3 disseram que ele tinha batido que ele tinha batido nos 3, enquanto que era ele que era a vítima. Isso eles fazem muito com o GLS mesmo. Eles invertem a situação. O que você tem de fazer? Você tem de fazer a prova que e eles que baterem em você, que você não tem nada com isso. E você tem de falar, olhar para o delegado e falar, olha, não aconteceu assim, não é correto isso daí que estão fazendo, e se for o caso, eu vou na corregedoria e vou contar tudo o que está acontecendo aqui. Porque, poxa, você vê 3 homens lá dar uma surra num coitado lá, que, só porque ele é GLS. E eles ainda vão lá no bar do GLS, porque quer dizer, eles estão no armário, né? Vão fazer o quê lá? E aí, de repente, eles pegam e agridem a pessoa e invertem a situação. Então, você tem de ter o pique de reclamar. Ou se não, procurar o órgão lá, ou a ONG lá que você tem, que eles vão arrumar um advogado para você e vão provar que é tudo mentira o que aconteceu. Mas o que não pode, gente, é ficar quieto. O que importa se a pessoa é GLS, se é não sei o quê, se é trans, se é bi, se é... O importante é que ele pague imposto, que ele é digno, que ele é honrado, que ele tem uma vida pela frente. Opção é de cada um. Cor é Deus que dá. É evidente que atos relacionados a esse tipo de coisa dá cadeia. E é evidente que alguém se aproveitar de uma situação dessa, como aquela menina lá que saiu com o rapaz lá e viram que não era menina e jogaram ela pela janela, é evidente que o rapaz, a pessoa tem que pegar o pena máxima e ficar 30 anos na cadeia. Não é justo o que eles fazem com as pessoas que são as minorias. Tem que respeitar o branco, tem que respeitar o preto, tem o amarelo, o azul, seja que for. Se vocês forem para a África lá, onde que a maioria é negra, eles têm que respeitar o branco também. Então, eu acho que, como eu já falei, a cor quem dá é Deus. A opção de cada um é sua. Nós pagamos imposto, são pessoas de bem, temos de ter o mesmo tratamento. Quem ousar fazer um absurdo desse, vai responder. Eu tenho certeza. Bom, mas vamos lá então. Além desse problema aqui de comanda, de boatos, essas coisas todas, tem de prestar atenção também no custo das coisas. Normalmente eles põem lá uns valores que não existem. Então você tem que ter na mão, pedir a nota fiscal, exigir a nota lá, exigir tudo aquilo que você gastou e ver a tabela. Porque às vezes não pode cobrar mais do que eles devem. Não tem nem cabimento uma situação como essa. Outra coisa que eu queria falar para vocês. Eu vejo muito, estou vendo muito aqui, boleto falsificado. Mas vocês têm que prestar atenção. Às vezes o boleto é emitido pela própria empresa que mandou o boleto. E ele manda lá com dados falsos para ir para uma outra conta e depois diz que você recolheu o dinheiro errado. Estou contando isso para você que eu tenho uma filha que o sogro dela está numa casa de repouso, porque ele está doente. E um dia desse veio lá um boleto para ela, ela pegou, foi pagar no banco, e o banco olhou e falou, mas que estranho. Não vai, isso aqui não está indo para uma casa de repouso, está indo para o Google, sei lá, um negócio da internet. Quando ela viu isso daí, ela entrou em contato com a casa de repouso, e a casa de repouso imediatamente falou que aquele documento era falso, e que aquela conta não ia, mas saiu de lá. Agora, se você pagar, como é que você vai provar depois que você pagou? Vão falar que você recebeu e entrou bem. Outra coisa que vocês têm que entender é o seguinte, hoje em dia, pela internet, pela rapidez,
Vamos imaginar que você liga lá para o sujeito do armazém, olha, eu quero isso, 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 e ele vai mandar uma conta para você. Aquilo é um contrato. Então eu me lembro muito bem uma vez que a minha mãe estava numa casa de repouso, e a gente foi fazer um aniversário para ela, e foi comprado lá uma série de coisas numa padaria. Era um bolo, aqueles docinhos, aquelas coisas todas, uma festa. E aquilo precisava chegar na casa de repouso até às 2 horas. Porque a festa era das 2 às 4, porque as velhinhas se recolhiam às 5 horas para dormir, essas coisas todas, fazer o asseio. O que aconteceu? Eles não levaram, não entregaram nada. E você já tinha pago, você paga e eles não entregam. O que você tem para fazer aí? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é correr numa outra padaria e comprar o que você vê lá e levar lá para cá. Já entrou bem, você não vai perder a festa. Mas vocês podem entrar com uma ação no Juizado de Pequenas Causas e dizer o seguinte, que vocês contrataram determinada padaria para mandar os quitutes lá, os doces, os salgadinhos para uma casa de repouso, que o horário era das 2 às 4, e no pedido está constando o endereço, que eles não entregaram a mercadoria e que com isso as idosas ficaram numa situação difícil. E você deveria correr ainda e comprar todo esse material, todas essas coisas numa outra padaria, e nunca é igual, né? Porque eles não vão ficar fazendo lá salgadinha, é diferente o que você vai comprar. Então você vai pedir a devolução do dinheiro que você deu para eles, com juros e correção monetária, mais danos morais, ou seja, o prejuízo que você teve e a tristeza de não poder fazer essa festa como você queria, que você programou e você fez o preço. Qual que é a pretensão? Vamos imaginar que você ia gastar, digamos, R$ 600 de salgadinho, docinho, aquelas coisas todas. Você vai pedir R$ 600, mais 10 vezes esse prejuízo de dano moral. Então, o total da ação vai ser R$ 6.600. Ela pode ser feita no Juizado de Pequenas Causas. Você faz a reclamação hoje, daqui um mês eles vão ter que comparecer lá para ver se faz acordo. Se não fizer acordo, o juiz vai fazer uma audiênciazinha rápida, vai decidir e vai mandar eles pagarem esse dinheiro que você está pedindo. Se porventura o juiz da primeira instância entender que o teu pedido é improcedente, cabe recurso. Se você provar que se você não tem condições financeiras, o recurso vai subir graciosamente. Vocês estão vendo que legal? Quanta saída que a gente tem para fazer? Isso é muito bom. Outra coisa, tem muita gente que está comprando pacote de viagem aqui mesmo para o Brasil, porque não tem como sair, né? Está tudo fechado, os portos aí. E essas viagens que eles propõem lá, às vezes são muito baratas. Ó. Vamos para a Bahia lá, quanto é que é? R$ 2.000, uma semana com hotel, com tudo lá. Vocês têm de desconfiar também, né? Tem de ligar para ver como é que é esse hotel, tem de ver como é que é essa passagem aérea que você vai. Você imaginou você pegar o avião aqui às 8 horas da manhã e ele parando em tudo que é lugar até chegar lá no teu destino, você já perdeu o dia inteiro dentro do avião? Aí você chega lá naquele lugar maravilhoso, aquela ilha da fantasia, e não é nada daquilo que você estava esperando. É evidente que quando o preço é muito barato, é bom você verificar o que está acontecendo. E isso se existir a passagem aérea, e se existe o hotel, né? Que pode ser que não tenha nada disso. Então você que está chateado dentro de casa, está muito, sabe? Pô, quero viajar, pô, mas você vai perder o dinheiro? O que eu aconselho? Era contatar a empresa de viagem, verificar se ela existe, verificar se tem algum lugar físico para ela, ou se não é virtual, verificar na empresa aérea se existe a passagem mesmo, contatar com o hotel, pedir informações, ver se é aquilo mesmo. Eu me lembro uma vez que eu peguei um pacote para ir para a França. Quando eu cheguei lá, o hotel era tão ruim que você via os ratos andando. Então, tudo isso daí, vocês têm de olhar. Outra coisa também séria, vamos imaginar que você pega um pacote lá para um hotel que não tem nem geladeira. E se você tiver algum remédio que precisa estar dentro da geladeira, você vai fazer o quê? Vai perder o remédio? Então, tudo isso aí você tem que ver com antecedência. E não é preço, é saber avaliar. Outra coisa que eu noto muito é que tem muita reclamação. Tem gente que pega e aluga um apartamento no Guarujá,
ou numa praia. Só que o apartamento cai nos pedaços. Você vai chegar lá, aquilo dá nojo, não dá nem para entrar, é sujo, tudo quebrado. Mas você já pagou à vista, você não tem mais o que reclamar. E isso se tiver um apartamento, que às vezes eles prometem lá o apartamento e não existe. Não era legal primeiro dar uma passada lá para ver a estrutura do apartamento? Imagina você, olha, vamos fazer um Natal no Guarujá. Aí quando você chegar lá, o apartamento não dá nem para entrar, não tem quebrou o elevador, o prédio está em petição de miséria. Você vai passar uma vergonha. Será que é isso mesmo que você queria? Ô Vera Grotti, que saudade. Ô Vera, adoro as roupas que você faz, viu? Eu quero ver isso aqui, é coisa linda. E aquelas pinturas são maravilhosas. Manda um beijão lá pro meu irmão, tá? O Ernesto Grotti. Falar que eu tô com saudade dele. Então vocês têm que pensar o seguinte, olha. Quando a gente vai fazer uma locação, eu aconselho, dessas temporárias, a dar um pulo lá, verificar, ir lá no zelador, olha, realmente o dono é esse, está sendo alugado mesmo? O cara fala, não, tá cheio de BO aqui, isso aqui não existe. Então, o cara vem aqui não tem nem onde entrar. Você imagina vocês vêm com o carro cheio de coisa, convida os parentes e tudo, e não tem o lugar. Como é que você vai fazer depois? Tudo isso e muito mais é feito pela pressa, pelo preço. Peguei uma bocada, um apartamento de 4 dormitórios no Guarujá por R$ 200 por dia. Você tem que ter um pouco de bom senso. Tem que ver como é que está o preço no mercado. Precisa ver se existe esse apartamento. Se não é, não existe, se aquilo é uma história, uma lenda. Como é que a gente faz para processar quem recebeu o dinheiro? O grande problema é saber onde está essa pessoa. Normalmente, essas pessoas que oferecem locação e que não existe, eles estão na cadeia. Então, se você for rastrear o telefone do sujeito, rastrear o negócio, vocês vão cair no cadeão de Pinheiros ou numa outra penitenciária, às vezes fora até de São Paulo. Você vai reclamar para quem? Para Deus? Fala para mim. Para Deus? Então, o que você vai processar ele de novo? Ele já está preso, não tem muito o que fazer. Isso se achar, né? Tá certo? Então você vai falar, mas não tem celular na cadeia. Não é que ele não tem. É evidente que a segurança impede, mas nem sempre consegue. E essa gente, mesmo presa, eles têm uma capacidade que não tem tamanho. Outra coisa, a mulherada que fica às vezes apaixonada, está apaixonada por um preso lá que vai ficar 70 anos preso de cadeia, de tanta morte que ele já fez. Daqui não vai sair nunca. Mas ele põe lá uma fotografia bonitinho, quando ele estava bem. Então, gente, tem que ser esperto. O que a gente fica preocupado é sempre com vocês. Um dia desse, uma senhora estava reclamando que ela estava com um carro novinho, um carro lindo lá, e de repente ela viu um carro mais bonito ainda numa revenda lá, e foi lá, deu o carro novinho dela, acho que devia ter uns 2.000 quilômetros, e comprou um carro 5.0, aquilo que ela sempre quis. Só que deu problema no câmbio, deu problema, começou a sair óleo do motor. Isso tudo nos 3 meses da garantia. Ela voltou na casa lá, prometeram que ia arrumar, foram enrolando, passou os 3 meses, não fizeram nada. E ela com um carrão lá que nem anda, que começa a pular porque o câmbio não funciona. O que ela fez? Teve de entrar com uma ação, mas a ação demora. O juiz, para obrigar a empresa a devolver o dinheiro, ele vai fazer perícia, você vai ter que gastar dinheiro, vai esperar tempo. Então, não era melhor, quando você vai comprar um carro, que você passa e vê um carro lindo lá, você está vendo a carcaça do carro, você não está vendo por dentro, você não sabe como é que está o motor, não sabe como é que está o câmbio, você não sabe se a quilometragem é aquela lá ou é 10 vezes mais aquela. Então, não era melhor pegar e levar um engenheiro mecânico, ou um mecânico mesmo para dar uma olhadinha, para andar com o carro antes de comprar? O impulso que estraga a gente. Então eu falei para ela, puxa vida, se a senhora tivesse dado uma andada, chamado um mecânico, a senhora ia ver que esse carro aí é um mico. Então o que ela fez? Entrou com a ação, está esperando, não ganhou liminar, a parte vai contar uma história, vai ficar enrolando, mas a preocupação que eu tenho é o seguinte, será que quando o juiz mandar a empresa pagar, ela vai pagar ou ela sumiu? Será que o dono não tem problema?
Por que que a compradora, ou seja, a pessoa que está interessada no carro, a consumidora, não olhou para saber como é, como é que as outras pessoas veem essa empresa? Às vezes, quase embaixo, está lá informando, lá, olha, tem um caso igual, não deram garantia. Será, por que que você não olha isso daí? Porque não olha tudo. Vai comprar só pelo preço? O que adianta eu ter um carro maravilhoso, lindo, 5.0, se ele não anda? Se está com o câmbio quebrado? Que nem o cara que vendeu para você arrumou. Outra coisa, pensa bem, às vezes você está com um carro, ele é idoso, mas está andando, está funcionando. Você vai pegar o teu carro e dar para ele vai vender correndo. E ele passa um mico para você lá que nem sempre você vai conseguir pegar. Porque, gente, uma coisa é entrar com a ação. Outra coisa é ganhar a ação. Outra coisa é receber a ação. Deu para entender ou não? Vamos imaginar assim, olha, você é atropelada por uma carroça que está passando na rua que vende, que pega lixo, pega aqueles papelão. Você entra com uma ação, fala que gastou lá 100 mil de medicação, aquelas coisas todas, foi para o hospital, teve... O juiz vai condenar lá o dono da carroça a pagar 100 mil real. Mas, gente, a carroça não vale 2 mil real. O cara é um bêbado. Como é que você vai receber isso daí? Vocês já pensaram isso daqui? Fala para mim. Não era melhor pegar e sair longe das carroças? Não era... Tem coisa que não dá para fazer. Não tem o que fazer, gente. Então, o legal é primeiro saber se esse prejuízo que você teve vai ser ressarcido. Também procurar a via criminal se aquele processo é um crime ou é fruto de um crime. Se o cara praticou um estelionato, vendeu o que não tinha, aí você pode tentar rever, mas o problema é que depois que você transferiu o dinheiro para o cara, para pegar de volta é difícil. Se for um estelionatário bom, você não vai ver nunca mais esse dinheiro. Outra coisa que eu queria falar para vocês, tem muita gente que vai atrás do TikTok ou atrás do Facebook, atrás não sei o quê, e quer comprar link. Lá eles falam que é venda de link. Gente, o que eu vejo de boleto falso, eles prometem lá 10 mil seguidores, 20 mil seguidores, o tonto vai lá, deposita 300, 400, 500 reais. E sabe o que acontece? Acontece que você não vai receber nunca mais esse dinheiro. E não vão colocar like nenhum, link nenhum, e você vai ficar lá com aquele numerinho pequeno de seguidores que você tem. É um estelionato. O que eu aconselho? É tentar ir no banco que você pagou o boleto e tentar ver se ele devolve o dinheiro. Normalmente, esses estelionatários, eles colocam propaganda de venda e essas contas entram muita grana. Se eles não sacaram tudo que tem lá, o outro coitado lá depositou, se ele conseguir fazer a devolução do dinheiro para você, recambia esse dinheiro, você pega, senão você não vai pegar nunca mais. Outra coisa, às vezes pelo valor do que você gastou, não vale a pena ir na delegacia, não vale a pena fazer BO, não vale nada, você vai gastar mais de condução, de tempo, numa situação como essa. Mas eu, se fosse você, fazia um boletim de ocorrência, levava o caso à frente para tentar pegar esses bandidos, porque eles ficam ricos nas costas da gente. Mais uma coisa que eu queria falar para vocês. Não existe uma promessa de alguma coisa muito mais barata. Não existe. Está cheio de informações nos sites ou nos faces lá. Olha, a empresa tal está levando a leilão 50 carros, a metade do preço. Não tem. Sempre existe um preço mínimo para os carros. No caso de um leilão, eu já vi gente que chega lá e dá um lance lá, digamos, o carro vale 50 mil, ele dá um lance de 31, passa meia hora, o senhor ganhou o lance, deposita os 31 mil e pode vir buscar o carro. Aí você fica tudo contente, deposita os 31 mil e vai viajar para pegar o carro. Normalmente é numa cidade distante, ou é no Rio de Janeiro, ou é Curitiba. Quando você chega lá, não existe nem o leilão, nem o carro, nem nada. E você perdeu a viagem. E tem outra coisa pior que vocês não sabem que eu vou contar para você. Vamos imaginar que você abre um jornal ou abre lá o Face e está escrito assim, olha, estou vendendo um carro, preciso de dinheiro rápido, tal, lá, vendo por 80 mil, o carro vale 120 mil, é uma moleza. O que você faz? Você faz contato com eles e fala, estou indo para aí para comprar o carro. Normalmente o cara vai de avião, leva o dinheiro, ou o dinheiro está na conta para fazer a transferência.
Quando você desce na cidade que encontra com o sujeito, eles põem um revólver na tua cabeça e faz você transferir o dinheiro, se não tiver na mala. E o que vai acontecer? Você vai ficar sem o carro, sem o dinheiro e até achando de ser morto. Então tem que ter um pouco de bom senso. Se você quer entrar num leilão, a primeira coisa que tem que fazer é conhecer o leiloeiro e o dono do leilão. Depois você vai ter de se cadastrar nesse leilão, tá certo? Para que vai se aparecer os carros que você pode comprar. Mas tem uma coisa importante. Nunca compre carro que você não pode ir ver. Mas ver primeiro, não custa nada. O carro tá ali em tal lugar. Você vai lá, verifica se é leilão de verdade, aí você dá o lanço e quem sabe você ganha. Tem 3 ou 4 que tem nome sério, mas tem muita jogada por aí que os caras apresentam lá, fingem que é um leilão sério e na verdade eles vão tomar teu dinheiro. E vocês têm que pensar o seguinte, ó, 30, 40, 50 mil, vocês vão ficar sem o carro, sem o dinheiro e ainda vai passar por bobo. E não é isso que a gente espera de você. O que eu queria nesse programa de utilidade pública que eu tenho há 2 anos é dizer para vocês o seguinte: tem que ter esperteza, tem que ser rápido. Existe moleza, sim, mas você tem de ver a moleza. Ou imaginar que o cara precisa vender uma moto lá porque está precisando de dinheiro, precisa vender um carro mais barato porque precisa do dinheiro para alguma coisa, tá certo. Mas você vai lá, conversa com ele, verifica o carro, verifica se no Detran não tem 1 milhão de multa, verifica se não tem busca e apreensão, verifica se a documentação é verdadeira, porque agora está com esse problema do Detran e ser virtual, você não tem muita chance de saber. Outra coisa, verifica se ele tem laudo de avaliação, um laudo que eles fazem assim para poder fazer a venda. Porque senão você não compra, não. Você vai entrar pelos canos. É isso mesmo. E outra coisa, vamos imaginar, o cara fala, olha, eu estou devendo para você tanto, então te dou um carro que vale mais. Você entra nessa fria, às vezes o carro que ele te dá, você não consegue vender. Vamos imaginar, olha, eu te dou um carro lindo, tal, 2012 e tal, tá inteiro. Aí quando você vai ver, tem 220 mil quilômetros. É difícil alguém comprar um carro com uma quilometragem dessa. Tenta ser esperto. Porque o esperto quer passar a perna no outro. Mas, na verdade, acaba entrando pelos canos. É a mesma coisa daqueles coitados lá que se apresenta e fala assim, olha, eu estou com um bilhete de loteria aqui e eu preciso de dinheiro aqui, você não quer me dar tanto aqui, até... Pô, isso é o conto do vigário mais antigo que a gente vê, gente. É evidente que você não vai entrar numa fria dessa. Bom, qualquer dúvida, carboneadvogado@uol.com.br. Quero mandar um abração para todo mundo e dizer o seguinte: semana que vem nós estamos aí. Muito obrigado.